Saudações ganhando do YouTube, saudações ganhando do meu canal. Mano, se é a primeira vez que você tá passando aqui no canal, seja por indicação de algum amigo, seja porque tava vendo algum vídeo e acabou caindo aqui, mano, seja muito bem-vindo. Aqui tem conteúdos falando do nosso tricolor paulista, falando sobre jogos da seleção brasileira e trazendo muito conteúdo sobre jogos, fazendo bastante gameplays, FIFA, Crash, Battlefield, Call of Duty. Então, mano, já se inscreva no canal se você se identificar e se você gostar, óbvio. E também já compartilhe com seus amiguinhos e já vai deixando logo o seu joinha aí, demorou? Corinthians 1, São Paulo também 1. Vai ter muitos pontos pra gente falar hoje aqui sobre esse jogo. Muita polêmica, do início do jogo, da escalação do Aguirre, à demissão do Aguirre. Então vamos aos pontos. Antes do jogo, liberado o esquema tático da partida, esquema tático do jogo, esquema tático da equipe. E o São Paulo começou com 3 zagueiros novamente, 3 volantes, Hudson, Jusilei e Lisieiro, meio campo sem criação nenhuma. E lá no ataque, Diego Souza, Reinaldo improvisado na ponta esquerda, Carneiro ali mais na ponta direita, Diego Souza na frente. Enfim, falando sobre o esquema tático, odiei. Mais uma vez o Aguirre provando estar com medo do adversário, com medo de ir jogar contra o Corinthians lá em Itaquera. Mais uma vez o São Paulo provou que não tem capacidade ainda de ganhar um clássico do Corinthians dentro da casa do Corinthians. Foi ridículo a partida. O primeiro tempo, para mim, o gol que anularam do São Paulo estava certo. O gol que não deram para o Corinthians, deixando, já falei, aqui deixar totalmente o clubismo de lado. Foi gol sim do Corinthians naquele chute do Danilo. Méritos do Jean por ter feito uma grande defesa. Porém, foi gol sim do Corinthians. Era para o Corinthians já ter saído ali na frente do São Paulo. Uma superioridade total do Corinthians no primeiro tempo, apesar de ter terminado 0 a 0, mas achei que quem ditou mais o jogo foi o Corinthians. O São Paulo, quando fez o gol, foi bem anulado, não valeu mesmo. E o primeiro tempo foi uma superioridade total do Corinthians. Lógico que o São Paulo, uma vez ou outra, até tentava fazer alguma coisa, mas o Corinthians, por mais difícil que esteja no momento, o São Paulo pode estar um pouco melhor ali na tabela, mas o futebol é lastimável, Uma bosta. O futebol do São Paulo é horroroso. Termina o primeiro tempo e o Arauz é expulso sem... Mano, não tem nem o que dizer. Foi pra expulsão, não tinha o que falar do Arauz ali, ele soltou a mão, mano, de uma forma... sem caráter nenhuma, uma forma ridícula o que ele faz ali com o Reinaldo. Ele faz alavanca com o braço e dá na cara do Reinaldo. Uma tremenda babaquice do jogador do Corinthians. Já não é a primeira vez que ele é expulso. Se eu não me engano, na Libertadores ele foi expulso também. É um jogador temperamental. Ele não tem personalidade, ele agride mesmo. E aí, para uma equipe do Corinthians que precisa de um jogador ali de meio, de criação, precisa de... É um time limitado. E o Corinthians acaba perdendo esse jogador para o segundo tempo. Só que aí vem a questão, mano. O São Paulo, o que o São Paulo faz? O Aguirre, aliás, né? Ele tira um dos zagueiros e coloca o Everton. Se eu não me engano, ele tira o Anderson Martins para colocar do Everton. Já avisei que vai dar merda isso. Errado. Tirava o Lisieiro, que tava uma nhaca no jogo, e colocava o Everton. Tira um volante e coloca um atacante, um ponta, que seja. O Brenner já não tava jogando bem também, por mais que ele entrou no lugar do Carneiro. Mas não tava legal também a partida. Não há necessidade de você ficar com 3 volantes em campo. Você prende muito a equipe. Ela não passa a ter um meio de criação, ela não passa a ter volume de jogo, tá ligado? E por incrível que pareça, no segundo tempo, o São Paulo tomou pressão do Corinthians. Mesmo com um jogador a mais em campo, o São Paulo não conseguiu fazer absolutamente nada. Muito pelo contrário, o Corinthians
por próprio mérito, de não ter medo de jogar com um a menos, foi para cima do São Paulo e conseguiu o primeiro gol com o Ralf. Num chutaço, fazia 3 anos que o São Paulo... Fazia 3 anos que o Ralf não tomava... Não, você é burro, cara, que loucura. Fazia 3 anos que o Ralf não fazia um gol. Uhul! E o São Paulo tem essa nhaca aí de ressuscitar jogador, ressuscitar time que tá lá embaixo no campeonato. São Paulo consegue ressuscitar esses times, mano. É incrível a incapacidade da escalação, da montagem de elenco do Aguirre naquele momento, né? Então, pra mim, o Aguirre acabou criando a própria cova, mas enfim, ainda não é o ponto que a gente vai falar sobre a demissão do Aguirre. Mas daí o São Paulo, até que o Nenê entra também e consegue... Olha pra você ver a ironia do destino, né? A jogada é montada com o Everton na ponta esquerda, ele cruza rasteiro, o Nenê tenta o chute e a bola sobra pro Brenner. Os 3 jogadores que o Aguirre mexeu fizeram o primeiro gol do São Paulo, participaram do gol do São Paulo, começando com Everton, Nenê e Brenner na finalização. Nesse caminhar, nessa vibração do gol, pelo empate ali, pelo momento e tudo mais, como que eu vou falar pra vocês? Achei muito pesado o que o Nenê e o Brenner fazem. Eles passam pelo Aguirre e sequer cumprimentam o Aguirre. Eu acho que o Nenê fala, vamos, né, pô, não vou terminar o palavrão, mas vamos pô, né. Ah, agora eu entendi! E o Brenner não consigo entender o que ele acaba falando ali no momento. Mas o Aguirre, mano, ele tava indo sim pra comemorar com os jogadores, pra mostrar que talvez tinha superado essa briga, que estavam especulando sobre Nenê e Diego Aguirre dentro do vestiário do São Paulo. E a hora que eles passam reto, o Aguirre fica completamente... nítido no vídeo que ele tá indo assim e do nada ele põe a mão na cintura, tá ligado? Tipo, pra que fazer isso? Pra que? Você é um jogador de futebol que deve ganhar aí, sei lá, seus 300, 400 mil por mês. Você veste a camisa de um time muito grande, que é o São Paulo, se não for o maior do Brasil hoje. Você tem um técnico, você tem um chefe ali, você tem que respeitá-lo. Ele é a sua superioridade. Você passa e faz isso, Nenê. O Brenner ainda sendo levado por você. Ficou muito feio, mano. Muito feio. Isso não é uma atitude de um jogador de grupo. Isso não é uma atitude de um jogador que tem consciência que talvez não tenha que ser titular em tais momentos. É lamentável você ver um jogador fazer esse tipo de birra, tá ligado? Fazer bico porque ficou no banco de reserva, mano. Se você tá no banco de reserva, mostra pro seu chefe, mostra pro seu treinador nos treinos que você merece ser titular novamente. Arrebenta, trabalha pra voltar. Isso deveria motivar cada vez mais os jogadores quando eles são mandados para o banco. Não simplesmente fazer bico ou se acomodar com aquele momento, tá ligado? Achei lastimável a atitude do Nenê. Horrorosa, horrível. Horrível. Isso não é cabível para um jogador de porte grande e com o nome que o Nenê tem. Foi horroroso a atitude do Nenê na hora do gol do São Paulo. Pra mim, poderia ser mandado embora sim. Ele é um grande jogador, com certeza. Ele é um cara renomado dentro do futebol brasileiro, com certeza também. Ele tem nome, com certeza saindo do São Paulo ele teria a oportunidade de qualquer outra equipe. Mas, primeiro de tudo, a instituição e o respeito. Ali poderia ser o Carpegiani, poderia ser o técnico que for. O Nenê só mostra que ele não respeita autoridades. Ele só mostra que ele não tem respeito com o seu chefe. Fez biquinho, ficou empurrado, não precisava disso. E na comemoração, o que ele poderia fazer? Ir lá dar um abraço no Aguirre, pelo menos os 2 jogadores, e depois caminhava ali para comemorar com os reservas. Mas eles simplesmente ignoram o Aguirre. Podemos criticar o Aguirre, podemos falar que ele não escala direito,
podemos falar que ele não é um bom técnico no momento para o São Paulo, mas primeiro vem o ser humano, vem primeiro o caráter da pessoa, tá ligado? Por mais que ele não esteja num bom momento, isso não justifica fazer o que fizeram com ele ali na beira de campo. Eu particularmente, se eu sou Aguirre, nunca mais voltaria pro São Paulo, nunca mais, mano, não teria vínculo nenhum com a instituição São Paulo, ainda mais pela postura com que o Leco tratou essa talvez briga interna, tá ligado? Ele deu total voz pro Nenê, em nenhum momento ele chegou lá e falou: ó, Nenê, trabalha, motivando o seu jogador a buscar novamente a titularidade da equipe. Muito pelo contrário, o que ele fez? Esperou praticamente um dia para mandar Diego Aguirre embora. Sim, Diego Aguirre não é mais técnico do São Paulo. Mas como eu já disse, calma, esse assunto é para daqui a pouco. Caralho. Jogo que segue, São Paulo. Aí depois desse 1 a 1, com certeza nenhuma das duas equipes iriam acabar indo para cima uma da outra. O São Paulo, como eu sempre já falei, senta no resultado, senta no placar. Independente de ser empate ou vitória, o São Paulo se acomoda com o resultado. É normal. Hoje é normal a gente falar isso no São Paulo, porque é o que eles mais fazem. Mas enfim, o jogo termina 1 a 1, com muita polêmica. O pênalti do Bruno Alves em cima do Romero, sinceramente, não achei que foi. Isso é uma interpretação de cada um. Pra mim não foi, mas sim o Corinthians merecia a vitória pra cima do São Paulo. O São Paulo não merecia nem sequer um empate dentro de Itaquera lá contra o Corinthians. Agora falando sim da demissão do Diego Aguirre, meio que já falei um pouco, mas voltando a falar. Mano, por favor, se não for pra trazer Abel Braga, Luxemburgo ou Rogério Ceni, esquece, sem inventar moda, sem querer trazer Roger, sem querer trazer Jair Ventura pro ano que vem, sem inventar moda. São Paulo tá precisando de um técnico que tenha rodagem, tenha muita experiência, tenha títulos em seu currículo, tenha boas passagens por clubes recentes. Abelão pelo menos Luxemburgo nem tanto, mas tem história. Ele tem peito para bater de frente com o Nenê. Tem que ser um treinador que bata de frente com o técnico, com o jogador. Tem que ser um treinador que bata de frente. Não deixa o Nenê fazer o que fez. Para mim, o Diego Aguirre, quando começou no São Paulo, foi muito bem. Já pegou aqui, ó, Diego Souza, vamos conversar, não sei o que, você não tá jogando bem, você vai ficar na reserva. Beleza, tranquilo, Diego Souza aceitou, voltou estourando porque foi franco. A conversa foi franca. Com o Nenê não dá pra saber o que aconteceu. Simplesmente o São Paulo deu voz para o Nenê, deu razão para o Nenê e acabou demitindo o Aguirre ontem, se não me engano, à tarde, mas no final da noite ali, o São Paulo demitiu o Aguirre. Fica aqui meu muito obrigado ao Aguirre pelo primeiro turno, porque não é fácil tirar um time com o elenco que o São Paulo tem, um elenco reduzido, né? Só tem um time titular praticamente, e conseguiu fazer o que fez no primeiro turno. Mas é aquilo, acabou fazendo aquilo pelo fato de muitas equipes estarem focadas em Libertadores e Copa do Brasil. Por isso o São Paulo, digamos que acabou sobrando no primeiro turno. Por outras equipes estarem envolvidas com outras competições que acabam sim atrapalhando muito o Brasileirão. Mas acontece. Então, Aguirre, meu muito obrigado. Que tenha um futuro aí. Que você pega uma equipe e consiga fazer um bom trabalho por um ano todo, ou quem sabe por mais anos aí. Porque Aguirre, para quem não sabe, já foi jogador de São Paulo, tem uma identificação com a instituição. Mas vida de treinador é isso. Infelizmente aqui no Brasil é difícil a diretoria bancar, mas nesse caso não tinha mais como, acredito eu. Então, espero muito que venha o Abel Braga, Rogério Ceni ou Luxemburgo. Não espero outro treinador. De fato, se não trazer nenhum desses três, gostaria muito que o São Paulo desse a oportunidade para Jardine. Sim, Jardine vai ficar agora até o final do ano.
E se ele for muito bem, o que eu acho que sim vai acontecer, porque o clima dentro do São Paulo não dava mais para o Aguirre. Vai ter uma mudança de postura dentro do São Paulo agora, pode ter certeza absoluta que o jogo contra o Grêmio os caras vão dar a vida. São Paulo vai dar a vida nesse jogo contra o Grêmio. Escreve o que eu tô falando. Ah, e tinha saído também o boato que Ricardo Rocha teria sido demitido, isso e aquilo. É tudo mentira. Ricardo Rocha segue nos comandos do São Paulo. Ele, Raí e Lugano, nenhum dos três vão ser demitidos. E sim, eles vão continuar aí na pegada como diretores executivos ou dirigentes do São Paulo. Não sei muito bem que cargo eles fazem lá dentro do São Paulo, mas beleza. Então, galera, se você gostou do vídeo, já se inscreva no canal. Compartilhe aí com os amiguinhos, deixa o like também. E se é a primeira vez que você está passando aqui, mais uma vez ressalvo, seja muito bem-vindo ao meu canal. Conteúdos falando sobre o São Paulo, jogos da seleção, gameplays de vários jogos, beleza? Então, se inscreve aí, mano. Não esqueça de se inscrever. Você tá escutando? Não esquece, hein? Já se inscreva aí embaixo, beleza? Valeu, falou e fui!